A paz, igreja! Paz, Senhor, igreja, tudo bem? Mais um vídeo e nós queremos te trazer a continuação do entendimento do discipulado em Atos dos Apóstolos. Para que a gente não perca tempo, vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Senhor, nós pedimos que o entendimento da Tua palavra venha sobre nós nesse domingo e que a Tua santa palavra venha produzir frutos ministeriais poderosos em nossos corações. Que haja graça e discernimento sobre cada membro, cada filho que ouve este podcast. Senhor, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, para que a gente acelere o tema de hoje, que é um tema importantíssimo, é a continuação do entendimento sobre o fazer discípulos segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Vinícius, lê para a gente Filipenses 2, do 22, 23. Bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Então nós entendemos que Timóteo foi peça fundamental para a continuidade do evangelho, segundo ensinou Paulo. Paulo, ele formou dois grandes discípulos, dois grandes homens que estenderam o seu próprio ministério. Então nós temos que ter entendimento, principalmente quando nós temos cargos de lideranças eclesiásticas dentro de uma igreja, dentro de um departamento da nossa membresia, que nós não temos que centralizar questões conosco, nós temos que fazer líderes para que nos substituam, assim como Paulo fez com Timóteo e João Marcos. Eles deram continuidade a tudo aquilo que ele deixou um legado, né, para eles. E você vê que o ministério que Paulo deixa, ele não foi um ministério aprendido com outro homem. Paulo, ele deixa muito claro, se você, depois eu vou pedir para Vinícius ler, Gálatas, Gálatas 1, do 11 e 12. Você vai ver que quem ensina a Paulo é o próprio Jesus Cristo. Ele não teve um homem que o orientou. Já aproveita, Vini, e lê primeiro de Gálatas, perdão, Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12, por gentileza. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que foi por mim anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem o aprendi de algum homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então nós entendemos que esse evangelho que Paulo recebe, ele não foi de ninguém senão do próprio Salvador. Então, como o próprio Salvador o ensinou, ele realmente fez diferente de Pedro, ele fez diferente de André. Ele foi um evangelho de missões. O evangelho de missões que Jesus o ensinou foi para formação de obreiros. Por isso que essa lição ela teve que ser Do dividida discipulado, né? do discipulado. Essa lição teve que ser dividida porque o livro de Atos nos ensina exatamente como é a visão de Cristo para os gentios, porque a visão de Cristo para os judeus é uma visão, mas a visão de Cristo para os gentios é uma visão missionária. Então Paulo não foi à toa que Paulo foi um maior missionário, fez viagens missionárias e deixou Nos um en- legado do ID. O Paulo, ele nos ensina como a gente deve ser, né? Como crente, como cristão. Sendo gentios, né, sendo não judeus, nós devemos aprender com Paulo através do que Timóteo e João Marcos nos deixa de legado. Dando continuidade a esse entendimento, nós vemos que o ministério de Paulo, ele tem uma base, que é o trabalho em equipe. Nós vemos que Paulo, no trabalho em equipe, ele sempre está cercado de pessoas. Ele está cercado de homens, mulheres, pessoas que contribuem para seu ministério. Você vê Paulo envolvido, como já falamos aqui, com Barnabé, Timóteo, João Marcos. Nós vemos ele permeando com Priscila e Áquila. Nós vemos ele avançando com o próprio Lucas, o entendimento do livro de Atos, porque Lucas conheceu a Paulo. Nós vemos muita questão de Paulo envolvido com grandes homens. Então, qual é a grande visão que Paulo nos deixa? Todo trabalho, ele não pode ser feito de forma
exclusivamente centralizado, ele tem que ser um trabalho de delegações. O Tem que próprio ser dividido, né, porque senão fica sobrecarregado para uma pessoa só. Aí você vê o exemplo de Moisés. Moisés, quando ele estava com tudo sobre a sua administração, a própria família de Moisés falou: "Olha, Moisés, você não está dando conta, divide as atribuições", e ele fez isso, ele dividiu entre seu irmão Arão, depois ele foi dividindo com outros homens, com 70, e aí depois ele foi dividindo por questões menores. Você vê isso desde o tempo da lei. E aí você traz para o Novo Testamento, você vê que o trabalho é dividido, porque os discípulos eram 12, e aí eles disseram: "Não nos convém deixar a oração para servir à mesa das viúvas e dos órfãos". Então eles formam os obreiros, 6 homens, e aí vai estar lá Estevão. Mas homens que fossem cheios do espírito, tementes a Deus, e aí você vê que eles distribuem as atividades. Vamos levar em consideração uma empresa, né, Deus como sendo o dono, o gerente como né, sendo um pastor da vida que está Sim. cuidando ali, Paulo, por exemplo, Paulo, por que seria o exemplo, pastor, exatamente, e, por exemplo, os funcionários que seriam os missionários, e assim sucessivamente. e dentro Sendo dessas funcionárias existem hierarquias aí. hierarquias e sendo dividido isso para várias pessoas, o serviço fica mais leve, fica mais fácil, ninguém vai se sobrecarregar. E a empresa continua crescendo e vai sendo criado Evoluindo cada outras, vez mais. porque assim, para você crescer na empresa, ou alguém tem que morrer, ou você faz a empresa crescer. Exatamente, porque daí vai crescer mais a empresa, ela vai abrir uma outra unidade e você vai para aquela unidade, e assim sucessivamente. Então, olha como que é a questão do ministério, não precisa você puxar o tapete de ninguém. Exatamente. No reino de Deus tem trabalho para todo mundo, basta você Querer avançar o reino. trabalhar, Porque a hora que você trabalha, você é visto, não às vezes pelos homens, mas pelo próprio patrão. é, que seria Deus. Vamos lá. E é aquela também, né, quem não é visto não é lembrado, se você não for visto por Deus, irmão, é Aí fica coisa difícil. Lê pra gente, Vinícius, 1 Coríntios 4, capítulo 16 e 17, por gentileza. 1 Coríntios 4, 16 e 17. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará o caminho em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então você vê que o Ministério Paulino, ou seja, o Ministério de Paulo, ele é cercado de representantes que fazem a sua função bem específica. Paulo não, vamos dizer assim, não conseguiria estar em todos os lugares, e Paulo nem poderia fazer a obra sozinho. Então ele delegou pessoas como Timóteo, seu filho amado, ou seja, filho como de afeto, de coração, ele tinha como filhos. E você vê, esse amor que Paulo tem por Timóteo, por João Marcos, por Áquila, por Priscila, você vê que é um amor fraternal. Todo grande líder inspirador, ele tem que ter amor fraternal. Você não faz nada dentro da igreja se você não tiver realmente o desejo de servir. Porque é diferente de uma empresa que paga seu salário, às vezes você vai forçado, né, de Sem maneira vontade. forçosa, sem vontade. Dentro da igreja existe muito uma questão do compromisso pessoal e, vamos dizer assim, uma ambição de servir porque você ama. Você como um servo de Deus, você não tem que ser arrogante, prepotente, você não tem que, desejar o mal, você tem que ser um homem, uma mulher que as pessoas olhem para você como pai, como um irmão, uma pessoa fraternal. Então esse é uma das características do ministério paulino, o amor fraternal e a continuidade do seu evangelho através de outras pessoas. Paulo delegava as atividades. Você vai ver que esses representantes, eles tinham autoridade. Eles não eram qualquer pessoas, eles eram homens e mulheres diferenciados, que aprenderam realmente com Paulo. Eh, Lê pra gente, Vinícius, 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Assim como bem sabeis, de modo que vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai de seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, na verdade, assim, toda
todo o ministério de Paulo ele foi baseado em 4 pilares: o amar, né, amar as almas, amar as pessoas que ele exortou, a exortação que Paulo fez, junto essa exortação vem com o consolar, que é a terceira fase ali do ministério de Paulo, e ele consolava para que eles pudessem ter o treinamento necessário. Então é amor, exortação, consolo e treino para que eles fizessem o reino de Deus avançar. Você vê que João Marcos, ele vai na viagem de Marcos, aliás, ele vai na viagem de Paulo e ele abandona Paulo, mas lá na frente ele volta. Então você vê que ele amou, ele exortou, ele consolou, mas houve treinamento da parte de Marcos, aliás, da parte de Paulo para com Marcos, para que ele retomasse as suas atividades. Então ele não abandonou ninguém. Ou seja, ele é um pai, né? Como se fosse um pai na fé. Sim, Ele fez a função de um pai sim, que abraça o filho, que consola o filho, mas que também dá ensinamento. sim. Caminhando para o entendimento final a respeito disso, porque é um entendimento enxuto sobre esse tema. Você vai ver que João Marcos, ele, vamos dizer assim, Paulo já tinha desistido de João, mas por Paulo ter ensinado Barnabé o que ele aprendeu de Cristo, Barnabé corrige Paulo, fala assim: não, João Marcos vai nas viagens missionárias. Isso você vai ver que ministrado, eh, quem foi ministrado, aliás, quem foi ministrador de João, deixa agora de ser Paulo e passa a ser Barnabé. Só que Barnabé, quando faz isso, né, ele sai de cena, Barnabé para as viagens missionárias com Paulo e começa a instruir João Marcos. Aqui até um trecho que eu gostaria de ler para você entender que está em casa. O que acontece? Barnabé, ele entra no esquecimento, ou seja, Barnabé, ele deixa de ser citado no livro de Atos e a história de Barnabé acaba. Porém, Paulo ganhou um obreiro, porque Barnabé agora fica com João Marcos até que João Marcos esteja pronto para fazer a obra missionária. Pedro ganha um cooperador para o ministério dele e nós ganhamos uma obra literária. Ou seja, por Paulo, Paulo já tinha se aborrecido porque João tinha desistido, mas Barnabé insistiu nele. E aí o que acontece? Barnabé sai de cena, vira professor e nós ganhamos o evangelho segundo escreveu Marcos. Olha como você não pode desprezar ninguém dentro do reino de Deus. Ninguém é desprezado. Às vezes aquele irmão que você fala assim, cara, ele abandonou a fé. Tem chance, cara. Enquanto a pessoa tem oportunidade de arrependimento e salvação, a pessoa tem chance. Ela tem um chamado. Você vê isso na cruz. Sim. Jesus olha para o lado e quem tá lá? Dimas, o ladrão. E ele recebe o perdão. E a Bíblia deixa bem claro que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, nunca é tarde para ninguém desenvolver o ministério. Talvez a circunstância que você se arrependa e volte para Cristo seja uma circunstância que você não possa mais trabalhar para Ele. Mas a salvação, para quem volta, é garantida. Mas Deus não quer que você apenas volte. Deus quer que você volte, mas volte trabalhando para Ele. A Bíblia fala, deixa bem claro, bem claro. Aqui nós entendemos nessa lição de forma bem clara. Se você não expandir seus horizontes, se João Marcos ele voltou, ele abandonou Paulo na viagem missionária. Se ele não abrisse a sua mente de novo, expandisse os horizontes através de Barnabé, ele tinha parado. Ele tinha desistido. Ele teve que voltar para um outro horizonte, reavaliar onde ele errou e continuar, Sabe, não? continuar. Começar de novo e continuar trabalhando para Cristo. Se ele não começasse de novo, nós tínhamos perdido o evangelho de Marcos. Muitas vidas teriam sido carentes de uma orientação específica. Isso que aconteceu com Marcos me lembra um pouco a parte de Jeremias 18 lá que fala sobre a casa do oleiro. Sim. E então, vamos dizer assim que Marcos foi retrabalhado na mão do oleiro, assim como aquele vaso, né? Sim, Ele estava quebrado. estava quebrado, foi, se remoldou, fez um vaso novo e dali em diante ele passou a servir. É verdade. Porque se ele tivesse com aquela
pedrinha no meio do barro, ele ia se quebrar na hora de ir para a fornalha. Isso. Não ia aguentar o calor. Foi o que aconteceu, porque quando ele estava acho que na Psília, que ele volta, né? Ele estava na viagem missionária na Psília, e ele tem medo, ele larga Paulo e Paulo fica com raiva porque ele voltou para trás. Só que eram as pedras que estavam nele. Não foi a Psília que fez ele desistir, foi o medo que já estava nele. Foi a falha que estava dentro de João Marcos. E aí você vê que quando João volta agora para o campo, ele volta Outra pegada. transformado, mais maduro, mais posicionado. Ele caiu no lugar certo na hora certa, vamos dizer. Exatamente. E esse é também um dos grandes perigos que o chamado fora de tempo pode trazer. Às vezes você tem um chamado na sua vida para levar o evangelho, às vezes você tem um chamado, mas você não está no momento do seu chamado. E tem pessoas que estão desenvolvendo um chamado no lugar errado. Tem pessoas que querem insistir em louvar ao Senhor, mas não foram chamados para louvar ao Senhor. Mas para ajudar no social da igreja, tá precisando de gente, mas ele não vai, porque ele quer o púlpito. É um tipo de evangelho hoje que, se não tiver dentro do púlpito, com o microfone na mão, do palco da igreja, ninguém quer fazer o ID. O palco da igreja é o menor lugar, na verdade, é o lugar para os fracos. Os fortes não estão lá, os fortes estão no campo. Lutando para pegar mais almas. Então, assim, eu falo que por eu ser fraco, eu tenho que orar, porque Deus chama os fracos. Mas no púlpito, eu sou mais fraco ainda, porque o campo que é duro, o campo que é difícil. Aí a grande pergunta é: qual é você? O soldado fraco, que vai estar escondido no púlpito, ou o soldado forte que vai na linha de frente? Cara a tapa. Quanto mais forte, mais na missão você tá, irmão. Mais entrosado com a missão você tá. Então, eu acho que talvez essa lição, esse entendimento acerca do Evangelho segundo o livro de Atos, seja para que a gente abra nossa mente acerca do posicionamento para o campo missionário. Amém. Amém. Vamos ler a conclusão dessa revista em nome de Jesus? O livro de Atos dos Apóstolos revela como a igreja foi paulatinamente assimilando e cumprindo a ordem de fazer discípulos de todas as nações. O ministério público sempre foi valorizado, como quando Paulo pregava nas sinagogas, mas o discipulado pessoal sempre teve um lugar de destaque. Todavia, as menções feitas aos discípulos em Atos não os vinculam a nenhum mestre específico, porque apesar da instrumentalidade de grandes discipuladores como Paulo e Barnabé, havia plena consciência de que todos eles haviam sido chamados para fazer discípulos de Jesus e não de si mesmo. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Esse trecho está em Atos, capítulo 9, e nós vemos que aqui é pregar para cristãos e ser levado preso, né? Paulo, ele pregava e era levado preso, esperando agora, logo mais aqui, o seu martírio, né, que aconteceria ali, Seu final de carreira. seu final de carreira acontecido ali pelo governo romano. É isso, pessoal. Quem foi o principal responsável pela expansão do reino de Deus realmente foi Paulo, né? E essa lição nos deixa o legado de como é enfrentar as dificuldades de um chamado missionário. É verdade. Pessoal, não se esquece que esse vídeo está sendo feito com muito amor e muito carinho. Então você pode nos ajudar compartilhando esse vídeo Verdade. com aquele seu amigo que precisa aprender assim, como Marcos aprendeu com Paulo e depois teve que aprender com Barnabé. Você também está aprendendo com nós, mas você pode repassar para outro, assim como Barnabé passou para Marcos. Pegou a visão? Então também não se esqueça, curte aqui embaixo, se inscreve, lembrando de novo, compartilha, segue nós lá no Instagram,
que lá nós estamos postando todos os dias um trecho bíblico referente a esta lição, para que venha edificar a sua vida. E tem a caixinha de perguntas lá depois. Também. É isso aí, pessoal. Deus abençoe você e sua casa. Fiquem com Deus. Pai, Senhor.